O clube possui o apelido de Escarlate em função da cor de seu uniforme. Desde a criação da Copa Libertadores da América em 1960, 25 equipes diferentes já tiveram a honra de levantar o troféu mais cobiçado do continente. Um fato curioso em relação ao torneio, porém, envolve um clube que jamais deu a volta olímpica. Trata-se do América de Cali, o recordista de finais perdidas entre aqueles que nunca foram campeões. Em uma das épocas mais gloriosas de seus 88 anos de história, os Diabos Vermelhos, como também são apelidados, dominavam o cenário nacional e conseguiram alcançar a última fase da Libertadores durante 3 temporadas consecutivas, de 1985 a 1987. A quarta decisão que o time protagonizou no certame continental ocorreu em 1996. Em 1985, o América de Cali enfrentou na primeira fase da Libertadores o Cerro Porteño e o Guarani, além do Milionários. Empatou 4 jogos e venceu os paraguaios nas 2 últimas rodadas, classificando-se na liderança do grupo. Na fase seguinte, encarou o Peñarol e o El Nacional, somando 2 triunfos, 1 empate e 1 derrota. Com os resultados, o time de Cali avançou para a final contra o Argentino Júnior, que na segunda fase havia eliminado o Independiente e o Blooming. Deste modo, o América tinha a oportunidade de ganhar a taça que o Deportivo Cali, seu rival histórico, não havia conquistado em 1978, diante do Boca Juniors. Na partida de ida, os colombianos atuaram como visitantes e perderam por 1-0. Na volta, conseguiram devolver o placar em casa, forçando o terceiro duelo em campo neutro, em Assunção, no Paraguai. Quem levou a melhor foram os argentinos, que venceram por 5-4 na disputa de pênaltis após empate por 1-1 no tempo regulamentar. 1 para el América. Holguín, gol. Gol de Argentinos Juniors, 1-1. Cabañas, gol. Batista, gol. Herrera, gol. Pavoni, gol. Soto, gol. Borghi, gol. Decisivo remate de Ávila. Villayer atajó. Atajó Villayer. En los pies de Videla. Videla. Gol. Gol de Argentinos Juniors. Campeón de la Copa Libertadores de América. Versión 1985. Na década de 1980, a equipe era treinada por Gabriel Ochoa Uribe, que faturou 5 títulos colombianos seguidos, feito inédito no futebol do país até a atualidade. Das principais estrelas que Uribe comandou destacam-se Roberto Cabanhas, Antony de Ávila, Ricardo Gareca, atual treinador do Peru, Henry Viafara, Wellington Ortiz, Júlio Falcione e Juan Batalha. Com a experiência do vice-campeonato em 1985, o América era um dos favoritos da competição em 1986. No mesmo grupo de Deportivo Cali, Cobresal e Universidade Católica, o time comandado por Uribe garantiu o primeiro lugar com 3 vitórias e 3 empates. Na fase seguinte, disputou vaga na final com Olímpia e Bolívar. Para repetir a decisão do ano anterior, bastaram 2 triunfos, 1 empate e 1 derrota, mesmos resultados que o River Plate obteve diante de Argentinos Júnior e Barcelona de Guayaquil. Ao contrário da temporada passada, a primeira final foi realizada na cidade de Cali, no estádio Pascoal Guerreiro, com vitória do River sobre o América por 2-1.
para jugar River América, segundo partido final desta Copa Libertadores. No jogo de volta, no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, o esquadrão argentino ganhou por 1-0, alcançando o primeiro título depois de amargurar 2 medalhas de prata. Ainda no ano em questão, o clube portenho também venceu a Copa Intercontinental sobre o Steaua Bucareste da Romênia, campeão europeu daquele ano. Na volta, os mais de 80 mil torcedores que lotaram o Estádio Monumental tinham a certeza que os fantasmas dos vices de 1966 e 1976 seriam exorcizados de uma vez por todas. O raio Navon iria cair 3 vezes no mesmo lugar. Não diante daquele grande time do River. Depois de um primeiro tempo morno e sem grandes emoções, o América quis complicar a vida dos argentinos no segundo tempo com várias investidas e jogadas insinuantes pelas pontas e pelo meio de campo. Mas tanta disposição ofensiva deu espaço para o River contra-atacar. Aos 29, eis que Funes anotou o gol do título continental dos milionários. 1-0. A festa tomou conta de Buenos Aires. Pela primeira vez na história, o River Plate era campeão da América. O sonho do América mais uma vez caiu por terra. A equipe colombiana amargurou o segundo vice-campeonato consecutivo, e para mais um time argentino. Mesmo o esquadrão imortal de Cali sendo uma ótima equipe, mais uma vez sucumbiram ao fracasso. A conquista fez justiça ao melhor time da competição e a todo o planejamento da diretoria e comissão técnica, que aproveitaram ao máximo o talento de cada jogador do plantel e se concentraram de maneira profissional e única para levantar a almejada Libertadores. O River foi campeão com 9 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 23 gols marcados e 8 sofridos em 13 jogos disputados. Ramon Centurion foi o artilheiro do time na competição com 7 gols, seguido de Alzamendi, com 6, e Norberto Alonso, com 4. De Ávila, en el camino gallego, sigue De Ávila, movedizo, muy hábil el 19, De Ávila, atención Willington Ortiz, viene el centro, Gordillo, piden mano, pegó en la mano de Gallego, el árbitro entiende que fue casual. Ahí está, terminó, River campeón de América. En el 86 ante el América, River campeón de la Copa Libertadores. Sem a taça e com a frustração de mais um vice-campeonato, coube ao América manter algumas peças importantes para o ano de 1987, como Falcione, Ortiz, Batalha, Cabanhas e Gareca, sendo que este se tornaria o artilheiro daquela edição da Libertadores com 7 gols. Mas nem mesmo o apurado e talentoso setor ofensivo foi o suficiente. Na primeira fase, os Diabos Vermelhos voltaram a enfrentar o conterrâneo Deportivo Cali, além do The Strongest e do Oriente Petroleiro. A equipe conseguiu avançar em primeiro do grupo com 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Depois, acumulou 2 triunfos e 2 empates diante de Cobreloa e do Barcelona de Guayaquil. Já o Peñarol, tetracampeão do certame àquela altura, passou na fase inicial por Progresso do Uruguai, Alianza Lima e San Agustín. Na sequência, obteve 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota no grupo que contava com River Plate, atual dono da taça, e do Independiente, que ostentava o rótulo de heptacampeão continental. Na primeira final, o América se impôs em Cali e venceu os uruguaios por 2-0. Na partida de volta, no Estádio Centenário, em Montevidéu, o Peñarol recuperou-se, de maneira dramática, conseguiu a virada por 2-1 nos últimos minutos, levando a definição do campeonato para a partida de desempate no Estádio Nacional de Santiago, no Chile. Nada dice el árbitro, Peñarol que protesta, ya el América no llegaba con tanto peligro sobre el arco de Eduardo Pereira y aparecían entonces las jugadas que estábamos repasando y esta otra también en la cual se salva poco menos que de milagro el arco del conjunto dueño de casa. El segundo tiempo mostró a Peñarol con merecimientos sobrados como para marcar un tanto. La ilusión de ese segundo tiempo era lo que se traía a Peñarol para jugar en el Centenario. Havia um homem que ia ser fundamental. Naquela época, a diferença de gols não importava para o jogo de volta da Libertadores. Assim, o Peñarol precisaria de uma vitória simples para forçar o jogo desempate, previamente marcado para Santiago.
De qualquer forma, o América estava confiante no empate, a ponto de contratar previamente uma orquestra para comandar a festa do título no hotel onde estava hospedado. E os 60 mil presentes no centenário congelaram logo aos 19 minutos, quando Cabañas acertou uma belíssima cabeçada para abrir o placar. O que se via, depois disso, era um verdadeiro bombardeio dos carboneros. Não era apenas uma atuação voraz no ataque, mas cheia de alma. Falcione, porém, colecionava grandes defesas. Só pôde ser vencido a primeira vez aos 23 do segundo tempo, em cobrança de escanteio que Aguirre, sempre ele, completou de cabeça. O centenário vibrava, com a massa alvinegra empolgada. O América tentava ameaçar nos contra-ataques, e Batalha chegou a obrigar o milagre de Pereira, mas também mostrava o seu nervosismo na defesa. O Peñarol se impunha e martelava, com os atacantes misturados às bobinas espalhadas pela área de Falcione. O gol da vitória por 2-1 materia o dedo de Tabares, que promoveu a entrada de Jorge Villar a partir do banco de reservas. A 3 minutos do fim, em uma falta frontal, o camisa 18 se reuniu com outros 3 jogadores para a cobrança. Era a bola do jogo. E a formação da barreira favoreceu o canhoto, que bateu com extrema categoria por cima dos adversários, com curva, acertando o ângulo de Falcione. Na comemoração, Aguirre saiu correndo para gritar na cara do goleiro argentino, famoso por suas provocações. O trunfo por 2-1 confirmava o reencontro 3 dias depois, em Santiago. Decidido no último minuto do segundo tempo da prorrogação do terceiro jogo da final, o duelo foi o mais emocionante em 52 anos de existência da Copa Libertadores. O América de Cali era melhor que o Peñarol. 1000 vezes melhor, diga-se de passagem. Era vice-campeão continental. Lutava pelo título, pela glória, pela primeira conquista colombiana, pelo fim do mico. Só que a síndrome de vice-campeão estava agarrada ao clube de Cali. O Peñarol, que nada tem a ver com isso, fez festa. No pesadíssimo e parcialmente campo chileno, Peñarol e América empatavam por 0-0. Foi assim no tempo normal e na prorrogação. O América seria o campeão por conta do saldo de gols. Mas o Peñarol teve uma última chance. E nela, a bola sobrou para o atacante Diego Aguirre, que marcou o gol do título aos 15 minutos do segundo tempo. Só houve tempo de o juiz dar o apito final e mais nada. Os colombianos desabaram no gramado, aos prantos. Os uruguaios não acreditavam no feito. Conquistaram a Libertadores em um segundo. Deram o trivice ao América. Escreveram seu nome na história da maior competição de clubes da América do Sul e eternizaram uma aula de garra sem precedentes. Deixaram a lição de que, no futebol, sempre é permitido sonhar. O impossível, definitivamente, não existe. Prova maior disso é o depoimento do hoje treinador Diego Aguirre a respeito dessa final magnífica de 1987. Podíamos escutar as vozes dos torcedores colombianos de dentro do campo. Faziam em voz alta a contagem regressiva. 10, 9, 8. Quando a bola que chutei entrou, corri sem me dar conta realmente do que havia feito. Tempos depois eu pude compreender a dimensão do gol e dessa vitória. Esse gol faz parte de minha vida. Tantos anos depois os torcedores não o deixam cair no esquecimento. Por muito tempo só analisei este triunfo pelo nosso ponto de vista. Mas ultimamente penso mais pela ótica dos colombianos. A vida deles mudou em um segundo e me dá pena. Ficaram sem nada. O resultado negativo abriu ainda mais a ferida do clube na Libertadores. A oportunidade para cicatrizá-la viria somente 9 temporadas depois, em 1996. A consagração seria mais especial pelo fato de o adversário ser o River Plate, Algoz há 10 anos. Na fase de grupos, os Diabos Vermelhos foram líderes com 4 vitórias e 2 derrotas, medindo forças com Júnior Barranquilla, San José e Guabirá, que ficou na lanterna. Por outro lado, o time argentino obteve os mesmos resultados diante de São Lourenço, Minerva e Caracas, último colocado.
No caminho até a final, o América conseguiu eliminar Minervém, Júnior e Grêmio, enquanto o River Plate tirou do caminho Sporting Cristal, San Lorenzo e Universidade de Chile. O River chegava, depois de exatos 10 anos, à final da Copa Libertadores e completava a dinastia do ano terminado em 6, já que a equipe foi finalista das Copas de 1966, 1976, 1986 e 1996. Assim como em 1986, o pontapé inicial foi dado em Cali, onde os mandantes venceram por placar mínimo. Em Buenos Aires, o resultado foi bastante indigesto. Os colombianos tinham a chance da revanche e da tão sonhada conquista do título. Já o River queria se apegar aos números totalmente favoráveis e ao talento de seu esquadrão para conquistar o bi. O primeiro jogo foi no estádio Pascual Guerrero, em Cali, na Colômbia. O River sabia que um empate era ótimo negócio, mas o América não deixou os argentinos jogarem por qualquer resultado positivo. Antony de Ávila fez o gol solitário dos colombianos, aos 26 do primeiro tempo, e garantiu a vitória do América. O River, se quisesse ser campeão, teria que vencer por 2 gols de diferença. À frente dos volantes atuavam 2 jogadores ofensivos, Gabriel Cedres e Ariel Ortega. Este último foi um jogador de técnica apuradíssima. Cabia a ele a tarefa de organizar o meio-campo argentino. Seus desconcertantes dribles foram a chave de incontáveis vitórias do River Plate e sua carreira foi, infelizmente, prejudicada por problemas com alcoolismo. Já Cedres, meio-atacante uruguaio, não tinha tantos recursos, mas era um jogador de induvidável eficiência, tendo atuado com sucesso pelo River Plate, Peñarol e pela seleção uruguaia. No ataque River tinha uma dupla infernal, o velho e o moço, Enzo Francescoli e Hernán Crespo. O primeiro, uruguaio, era conhecido como o Príncipe e possuía indiscutível habilidade, grande visão de jogo e bom faro de gol. Sua categoria era de tal forma grandiosa que ele é sempre lembrado por ter sido a inspiração para o craque Zinedine Zidane, que inclusive deu a um de seus filhos o primeiro nome do uruguaio, Enzo. Ao seu lado, o clube dispunha do talento de um jovem cheio de apetite. Entretanto, não um apetite saciável com comida, e sim com gols. Hernán Crespo, implacável marcador, afirmou-se como um dos grandes centroavantes argentinos de todos os tempos. A la raya final, Ricardo Altamirano, sacando Altamirano, hay golpe de cabeza, que recibió un golpe el jugador Ariel Ortega, el burrito, la pelota la aprovecha el equipo americano, la va llevando desde atrás Alex aplica el freno, descuenta un hombre, puede tirar, remató fuerte abajo, la pelota alcanzó a tocar Burgos, le envió a la raya final, es tiro de esquina, gran llegada. Acaba de comer el gato, increíble, señoras y señores. ¿Cómo le tira tan alto, Adolfo? Era tocarla nada más. Levanta la mano y señala. Mesmo não sendo um time tão forte como o dos anos 80, o time Escarlate ainda tinha jogadores de qualidade como veteranos de Ávila, além de Asprilla, Bermudes, Dinas e Zambrano, mas o time comandado por Diego Umaña. Mas mesmo com bons jogadores, o time colombiano não conseguiu parar o poderoso e imponente River Plate, além dos jogadores de meio e ataque que possuíam. Também tinham no gol do River folclórico e controverso goleiro Germán Burgos. Apelidado de Mono, era um goleiro bem grande para a época, com 1,88 m. Responsável por guardar a meta do time argentino nos anos de 1994 a 1999, ficou marcado por defender uma penalidade no jogo de ida da final da Libertadores de 1996. Além disso, o excêntrico goleiro defendeu a seleção argentina entre 1995 e 2003. Na finalíssima, o estádio monumental de Núñez estava simplesmente maravilhoso e pegando fogo. Mais de 60 mil pessoas lotaram o Caldeirão para apoiar o River. Francescoli, Ayala, Altamirano, Almeida, Ortega e Crespo eram os principais nomes que tinham a chance de fazer história. E fizeram. O River sufocou o América desde o início e abriu o placar aos 6 com o goleador Crespo. No segundo tempo, Crespo fez mais um, aos 59, garantindo o 2-0 no placar e o bicampeonato continental do River Plate.
O Monumental explodiu de alegria. Era o ápice de um time aguerrido, goleador e com fome de vitória. De quebra, Francesco Lid conquistava o torneio que ele havia deixado de vencer em 1986, quando saiu do time argentino para jogar no Racing Matra, da França. O capitão, enfim, saldava sua dívida com a torcida. Na história da Copa Libertadores, só o Peñarol foi mais vezes vice-campeão, 5, seguido por Boca Juniors, 4, e Olímpia, 4. A diferença é que o clube uruguaio venceu 5 edições do torneio, ao passo que o time argentino possui 6 troféus e o paraguaio, 3. A maldição, por enquanto, continua assombrando o infortunado América. Uma curiosidade negativa do clube foi sua relação com Miguel Rodrigues Orejuela, o chefe que comandou o cartel de Cali, comprou o time no final dos anos 70 e durante vários anos manteve os melhores salários. Por trás de cada nome, existia uma operação de lavagem de dinheiro. Por conta disso, o América de Cali finalmente caiu em uma prisão financeira. A equipe teve as contas bancárias canceladas e os salários caíram. Será que o clube escarlate pagou pelo seu passado? Essa foi a história do América de Cali, um clube forte nos anos 80 que não teve seu sonho alcançado, mas teve seu time reconhecido e guardado para sempre nos imortais do futebol. Se sacudió el estadio de River. Ha perdido 2 opciones clarísimas, pero clarísimas Ortega, en ellas destacado Córdoba. Sacando la cabecera del área, metiéndose ahora Gómez, Francesco y espera Crespo, y acabó final. Final. No va más. Termina otra edición de la Copa Libertadores de América. River Plate es campeón. Después de 10 años se enfrenta a la América y repite la historia.